mais uma live aqui. Finalmente a gente vai falar sobre o famoso álbum da Copa e se existem, né, os prejuízos na educação financeira infantil. Tem algum benefício? A gente vai falar sobre isso hoje. Muitas crianças estão fazendo a coleção do álbum da Copa. Bom, primeiro que a Copa do Mundo esse ano vai acontecer no Catar, né, nos meses de novembro e dezembro. E como tradição no Brasil, todo ano de Copa, né, tem o tal do álbum da Copa para as pessoas colecionarem, né? E aí, resolvi trazer essa questão, porque será que isso incentiva mesmo o consumismo? Será que não, né? Vamos discutir sobre isso. Primeira coisa que eu queria dividir aqui com vocês, né? O que a gente tem que entender? Qual é a diferença entre consumo e consumismo? Todos nós aqui, né, que moramos no Brasil, aqui na Austrália também, somos seres consumidores. A gente consome, né? A gente consome a energia da nossa casa, a gente consome a comida que a gente come, a gente consome a água que a gente bebe. Então, nós somos consumidores. Não tem como evitar que as crianças se tornem consumidoras, porque elas estão inseridas no mundo que consome, o que a gente consome é através da troca com o dinheiro. Então, isso acontece naturalmente. A criança tem contato com esse dinheiro e a criança aprende a consumir. E o que é o consumismo? O consumismo é consumir de maneira exagerada, sem controle, itens que a gente muitas vezes não precisa e que não há necessidade. Então, existe uma diferença aí entre consumir e o consumismo. O consumir, que a gente tem que ensinar a criança, não é deixar de consumir, é consumir de maneira consciente e de maneira planejada, inclusive consumir itens que não são necessidades básicas, que são desejos. Tudo bem a gente consumir, tudo bem a gente ter o sonho de ter um tênis que está na moda, tudo bem a gente ter o sonho de ter um celular da marca XYZ. O que a gente precisa aprender é consumir de maneira consciente esses produtos, é entender como fazer esse consumo de maneira consciente, tá? E aí, pra gente falar, né, só para definir o conceito aqui com vocês, então, o que é uma necessidade e o que é uma vontade? Como explicar para a criança o que é uma necessidade e uma vontade? Necessidades são todos os itens que a gente consome para que a gente possa sobreviver. Então, a água, a moradia. Se vocês olharem a pirâmide de Maslow, para quem conhece, a primeira faixa ali da pirâmide são as necessidades básicas e a gente consome aquelas coisas ali. Então, essas são as necessidades, tudo que a gente precisa para sobreviver. Então, levar a criança até o mercado, por exemplo, a gente pode mostrar para ela quais são os itens que a gente está comprando ali, que são itens de necessidade, o arroz, o feijão que a gente vai comer, a carne e os itens que são, por exemplo, desejos e vontades, né? No mercado pode ser um chocolate, um Danone, que não são itens que a gente precisa para sobreviver. Na nossa vida, no nosso dia a dia, então, uma roupa da marca tal, a gente precisa de roupa para sobreviver, né? Precisamos estar vestidos, mas querer ter o desejo de uma roupa específica, de uma marca específica, é um desejo, não é uma necessidade, né? Então, ir apontando para a criança essas diferenças também, para que na hora de consumir, ela consiga consumir de maneira inteligente, entendendo que alguns itens são vontade, outros são necessidades, e a gente tem que analisar como que a gente vai consumir esses itens, tá bom? Então, só para esclarecer aí para vocês qual que é a diferença de necessidade e vontade, que eu acho que é legal vocês saberem também. Mas será que, então, né, o álbum da Copa, né, vamos falar do álbum da Copa agora, será que ele incentiva mesmo o consumismo, né? Incentiva que a gente consuma de maneira exagerada, incentiva que a gente compre sem necessidade? E a resposta que eu tenho para vocês é depende. Depende como a gente está fazendo o uso desse momento e desse álbum. Normalmente, itens colecionáveis, eles são perigosos quando a gente fala de crianças e de adultos também, né? Porque eles incentivam o consumismo, né? Eu fui recentemente com a minha filha numa loja de brinquedos, a gente estava vendo uma bonequinha e na própria embalagem da boneca tinha um adesivo assim: existem mais 6 tipos dessa boneca, colecione todos. Então, o objetivo desses produtos colecionáveis, obviamente, é que você consuma exageradamente, né? Sem necessidade. Então, temos que tomar cuidado com todos os itens colecionáveis, seja ele o álbum de figurinha, seja a bonequinha,
seja o cartão do Pokémon, né? Que eu sei que também é uma febre aí no Brasil. Aqui na Austrália também existe um incentivo para consumir esses cards do Pokémon. Mas existem dois lados que a gente tem que olhar aí. Quais são os benefícios e quais são os malefícios, né, que essa coleção, ou do álbum da Copa, ou de qualquer outro item, elas podem trazer. Então, vamos lá. Quais são os malefícios? Por que colecionar essas figurinhas da Copa, isso pode incentivar o consumismo? Em que momento isso pode ser prejudicial? Quando a gente compra sem ter o dinheiro, por exemplo, quando a gente compra de maneira exagerada, quando a gente paga valores absurdos por essas figurinhas, né? Eu pesquisando, eu vi que tem figurinhas que são raras do Neymar, por exemplo, sendo negociadas por 3, 4, 5, até 9 mil reais, né? Porque é uma figurinha rara. E a editora faz isso justamente para incentivar esse consumo. Então, é extremamente perigoso você achar que você precisa pagar 9 mil reais de uma figurinha para completar a coleção do álbum, né? Então, isso é um malefício. Existem pessoas que têm condições de comprar, né? Mas outras não. Mesmo as pessoas que têm condição de pagar 9 mil reais por uma figurinha, tem que consumir de maneira consciente, tem que avaliar se realmente é necessário investir todo esse dinheiro numa figurinha para completar um álbum, né? Então, refletir, ensinar as crianças a refletirem, a pensarem de maneira mais consciente mesmo, né? Pesquisar e fazer comparações e entender se vale a pena o investimento naquele produto ou não. Um outro ponto que é super importante também, que é um malefício do consumo dessas figurinhas e de qualquer item colecionável, é quando a criança não tem zelo, né? Se você costuma fazer coleções para o seu filho, seja de álbum da Copa, seja de boneca, seja de cartão do Pokémon, e ele não cuida, e ele deixa isso jogado, espalhado pela casa, não tem muito cuidado, distribui na escola sem questionar muito, e você está sempre repondo, né, essa coleção, o que você está ensinando para o seu filho? Né? Sempre se pergunte o que a criança está aprendendo com aquela atitude. Então, quando isso acontece, a criança está aprendendo que as coisas vêm fácil, que ela não precisa de muito esforço, de que não existe um limite para comprar o que a gente deseja. E existe, esse limite existe. Por mais dinheiro que a gente tenha, por mais que a gente seja próspero, que nossa família seja próspera, o dinheiro, ele é finito. Seja você um multimilionário, seja você uma pessoa de classe média, uma pessoa de classe baixa. O dinheiro, ele é finito. Então, as crianças precisam entender isso, independente da classe social em que elas se encontram, né? Então, tem isso em mente, que existem malefícios do consumo desses álbuns da Copa quando não é feito com cuidado e com a nossa orientação. Existem benefícios? Sim, existem benefícios do consumo desses álbuns, dessas figurinhas e desses itens colecionáveis, tá? Então, pensar que tudo depende de como a gente usa aquele recurso, sob que prisma que a gente está vendo aquilo, né? Quais são os benefícios que a gente tem de ter itens colecionáveis assim, por exemplo? O tempo que a gente consegue dedicar para a criança e estar ali com ela fazendo a coleção, né? Então, isso pode trazer momentos, isso pode trazer memórias afetivas para a criança que vão ser muito importantes no futuro. Então, sim, existem benefícios se a gente souber utilizar. O álbum da Copa, ele pode ser, inclusive, uma ótima ferramenta de educação financeira. Para quem me segue há um tempo, já me ouviu aqui falando muito das datas comemorativas, né? De que eu reverto tudo em ferramenta de educação financeira. Se você olhar com sabedoria e com intenção e com consciência, qualquer item do seu dia a dia que envolva o desenvolvimento emocional do seu filho, o desenvolvimento de habilidades de vida e o desenvolvimento da inteligência financeira, podem ser usados como recursos, como ferramentas de educação financeira. E o álbum da Copa é justamente isso. A gente pode usar como uma ferramenta se a gente estiver consciente. Então, assim, de repente usar a mesada, a semanada da criança para que ela tome a decisão de comprar, para que ela vá até a banca, para que ela faça uma negociação comercial com essas figurinhas. Pense, você está gastando ali, né? Ou a criança está gastando, se eu não me engano, acho que é R$5 que custa, né? R$4 um pacote com 5 figurinhas. Mas você está ensinando aquela criança também a fazer uma negociação comercial, a fazer uma compra, a tomar uma decisão.
a lidar com as consequências da escolha que ela está fazendo. Então, quando ela está comprando ali um álbum de figurinha, por exemplo, ela está abrindo mão de comprar outras coisas com o dinheiro da semanada ou da mesada dela, né? Então, tudo isso a gente pode usar como recurso, como ferramenta de educação financeira. O planejamento em si, né? Eu vou contar uma história aqui para vocês. Uma das meninas que trabalham comigo, a Cecília, ela estava contando que o sobrinho dela, desde que nasceu, hoje acho que ele está com 16 anos, os pais incentivam a coleção do álbum. Então, virou uma tradição da família. Mas ele se planeja desde os anos anteriores para a Copa que está por vir. Então, terminou uma Copa, ele começa o planejamento para a Copa seguinte. Então, assim, presentes de aniversário, presente de Dia das Crianças, ele acaba muitas vezes pedindo em dinheiro para quando chegar essa época do ano, ele poder comprar o álbum. Então, é errado esse tipo de coleção? Não, é algo que ele gosta, é algo que ele se planeja para fazer. Ele está desenvolvendo habilidades que vão ser importantes para a vida dele quando ele for adulto aí, né? Hoje ele é um adolescente. Então, não é de todo mal fazer essa coleção, né? O que é prejudicial é quando foge do que está dentro do nosso orçamento, do que está dentro dos nossos valores, tá? Isso pode ser um investimento, né? Muita gente me perguntou, quando eu ia fazer a live no final de semana, se podia ser um investimento, né? Se você pegar o valor do álbum e investir, né, num tesouro direto, num fundo imobiliário, talvez o seu retorno seja maior do que o álbum da Copa, né? Mas a gente não pode pensar sempre de maneira racional desse jeito. E pode ser um investimento, né? Pode ser um investimento se você quiser se desfazer disso depois, lá no futuro. Nas minhas pesquisas, eu vi que um álbum da Copa, por exemplo, de 66, ele está custando, hoje, se você quiser comprar, né, os colecionadores que têm isso, R$ 36.000. Então, assim, é um valor alto, é um valor considerável. Porém, normalmente esses itens colecionáveis as pessoas não querem vender, esse é um ponto. E o outro ponto é, se o dinheiro que você comprou esse álbum lá em 66, né, que seu pai, o seu avô aí comprou o álbum em 66, fosse investido realmente, né, em produtos que dariam um retorno financeiro, talvez hoje você investindo aquele valor tivesse mais do que R$ 36.000 aí, né? Então, do ponto de vista de ser um investimento, talvez seja, né? Talvez você consiga vender por um valor maior do que você comprou, mas eu não investiria o meu tempo, o meu dinheiro num álbum pensando como forma de investimento, né? Então, ter isso em mente também. E o que eu já falei para vocês, né? A criação de memória com as crianças, né? As memórias afetivas que isso cria. Na família da Cecília, que eu compartilhei com vocês, do sobrinho dela, existe essa memória afetiva. Toda a família é envolvida, né? Então, os tios, os avós, todos eles ajudam o sobrinho dela nessa coleção, né? Então, existe toda uma memória afetiva por trás disso. Então, isso pode acontecer, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma situação da vida real, né? Sem ser falando do álbum da Copa, mas meu marido, há mais de um ano, ele tinha vontade de comprar um caiaque, né? A gente mora aqui na Austrália, para quem não sabe. Aqui, na região que a gente está, tem muito... A Austrália, no geral, né? Incentiva muito os esportes ao ar livre. E na região onde a gente está, tem muita gente que faz caiaque e que usa os rios aqui da região para fazer esportes, né? Porque tem vários rios aqui onde eu tô. Há mais de um ano, o meu marido quer comprar um caiaque. Acho que 1 ano e meio, mais ou menos, gente. E ele vem pesquisando há 1 ano e meio qual o melhor caiaque comprar, custo-benefício e tudo mais, né? E chegamos à conclusão, conseguimos comprar um caiaque aí num preço médio dentro do que a gente tinha pesquisado. É um caiaque que você enche ele, então é tipo de lona, assim, você tem a bomba lá para você encher e você desmonta e dobra, como se fosse um paraquedas, assim. E o meu marido comprou tem uns 3 finais de semana, né? E quando a gente comprou, no dia que a gente comprou, já a gente foi testar, né? Foi no Rio com as crianças e tal. E o caiaque tem 3 lugares, né? Pro meu marido e para as crianças. Eu consigo ir junto se eu quiser, mas eu não fui, porque tava frio, pra gente andar ali. E foi tão incrível, né? Foi um investimento alto que a gente fez,
Mas foi tão incrível, as crianças gostaram tanto, que o valor que a gente pagou pelo caiaque ali, né, todo esse tempo de pesquisa e tal, valeu só por aquele momento que as crianças passaram. Tanto que o Theo depois, aqui na escola, uma vez por semana as crianças eles fazem uma apresentação, né, de um tema, e o Theo falou do passeio de caiaque que ele fez com o pai, e como tinha sido e tal. Eles tiveram a oportunidade de manusear, não sei como fala, né, mas de andar lá com o caiaque, aí conseguiu andar e tudo mais. Então foi construída uma memória afetiva. A gente pagou caro, obviamente, mas foi uma escolha, foi um consumo consciente e a gente sabe dos benefícios que vêm junto com o valor que a gente investiu nesse caiaque, por exemplo. Então é disso que eu tô falando com vocês. O álbum ele não é de todo mal, mas você tem que levar em consideração o que além dos custos ali, né, que você está pagando por aquele álbum, o que está agregando para sua criança, o que está agregando para sua vida. O álbum, pelo que eu pesquisei, para você completar o álbum, se você não tiver nenhuma figurinha repetida e der a sorte, né, de conseguir todas as figurinhas e tudo mais, você não gasta menos do que R$ 600 para completar esse álbum. Então é um dinheiro alto. Os meus filhos, por exemplo, não conseguiriam comprar com a mesada deles, né? Então, que eu vi muitos pais comprando o álbum, comprando algumas figurinhas e depois a criança usa a mesada ou a semanada para continuar a coleção, né? Então, tudo isso pode ser usado como ferramenta de educação financeira. Então, pensem dessa forma: o que a criança pode aprender e como que eu posso direcionar esse aprendizado, tá? Um outro ponto muito importante que eu não vi ninguém falando disso por aí, então, assim, conteúdo exclusivo para vocês, que eu aposto que ninguém aqui tinha se atentado e que eu, inclusive, cheguei nesse tema falando com meu marido sobre a live que eu ia fazer, é sobre a similaridade que existe entre as figurinhas e os NFTs, né? Que já é uma realidade na vida de muitas crianças. Se o seu filho joga jogos de videogame, aí, se o seu filho faz compras online, você já deve saber mais ou menos, ou já deve ter escutado o que é um NFT. Então, existem similaridades entre as figurinhas da Copa e os NFTs, por exemplo, né? Então, seu filho vai ter contato com isso em algum momento e é importante que a gente entenda que existe já essa migração do físico para o virtual. E o que é um NFT, né? É um criptoativo. Eu até anotei aqui direitinho para vocês saberem. É um criptoativo colecionável que representa virtualmente uma série de coisas. Então, ele pode representar, por exemplo, um terreno virtual, né? Uma arma de um joguinho de videogame, itens de vestimenta, né? Atualmente, pouco tempo atrás, eu vi uma matéria sobre um tênis que estava sendo vendido, um tênis virtual que estava sendo vendido. Tudo isso são NFTs, né? Você não tem o produto físico, mas você tem a posse virtual daquele produto quando você compra. Então, é como se você tivesse o NFT oficial no seu nome, né? Você é dono daquela assinatura, você é dono daquele item virtualmente, né? E isso está acontecendo com muita frequência nos jogos online, e as crianças que usam computadores, que usam jogos online, já têm contato com isso. Então, é importante a gente entender que não é só o álbum da Copa que traz essa reflexão, né? Os NFTs também trazem essa reflexão. Seu filho já consome, né? Com que regularidade que ele consome isso? É um consumo consciente? Existe um consumismo? Já tudo que eu trouxe para vocês relacionados ao álbum da Copa também pode ser questionado com relação aos NFTs. Agora, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre pontos da economia e da psicologia econômica, né, digamos assim, ou da economia comportamental, que tem as suas similaridades ali, são quase a mesma coisa, que a gente pode observar nessa compra, né, do álbum da Copa, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Incentivarem que vocês olhem para essas situações do dia a dia de maneira mais racional mesmo, né? Deixando a emoção um pouquinho de lado e entendendo cientificamente, né, o que acontece por trás de uma febre, como acontece com o álbum da Copa, né? Que efeitos econômicos e psicológicos a gente pode observar nessas situações. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, para que vocês consigam ir desenvolvendo esse olhar mais observador das situações do dia a dia, né? Para que vocês tenham mais consciência do que está acontecendo por trás daquilo e o que seu filho, como seu filho está sendo influenciado por aquele hype, por aquela febre daquele momento, por aquela propaganda da TV.
né? Então vamos falar um pouquinho disso. O que tem por trás do ponto de vista da psicologia econômica ou da economia comportamental nessas situações onde existe uma febre, existe um hype, existe todo mundo consumindo o mesmo produto. Primeiro tópico que eu quero falar com vocês: efeito manada. Não sei se vocês já ouviram falar aqui sobre o efeito manada, mas o nome já remete ao que isso significa. Efeito manada é todo mundo fazer o que todo mundo está fazendo, né? Você querer fazer algo porque todo mundo está fazendo, que é o que acontece normalmente nessas situações que viralizam, né? Se tá todo mundo comprando o álbum da Copa, eu não quero ficar de fora. O ser humano, ele tem a necessidade de pertencimento, né? Então, quando tá todo mundo fazendo algo, mesmo que você não saiba muito bem por que você tá fazendo aquilo, você faz também porque você quer pertencer ao grupo. Quando a gente fala de adolescentes, isso ainda é ainda mais latente. Por quê? O adolescente, ele está no momento de transição entre sair da família, né, do relacionamento ali com a família, que foi o relacionamento que ele teve na primeira infância, para o relacionamento com o grupo, com os amigos da escola, com as pessoas com quem ele se relaciona. Então, esse efeito manada, ele acontece muito na adolescência. Eu, por exemplo, na minha época de adolescência, o efeito manada foi aquele Nike Shox. Não sei se vocês lembram disso. Não, mentira. Tinha o Shox, mas eu não tive o Shox, não. O Shox veio depois. Foi o Nike Street, que ele era roxo. E eu comprei, minha mãe me deu esse de presente, mas assim, foi uma das únicas coisas que eram moda na minha época que eu consumi. Eu não costumava consumir muitas coisas, porque a gente não tinha condições de ficar comprando tudo. Mas o Nike, eu me lembro que foi uma coisa que eu consumi. E todas as minhas amigas tinham, né? Pacalolo, para quem é dos anos 80 aí, vai lembrar, né, do que eu tô falando. O Pacalolo era uma febre, todo mundo tinha. Eu nunca tive uma peça da Pacalolo, mas todo mundo tinha. Então, por querer pertencer ao grupo, a gente acaba sucumbindo a esse efeito manada aí, né, de fazer o que todo mundo tá fazendo. E isso depois, ele acontece na vida adulta, né? A gente fala muito de efeito manada do ponto de vista do mercado financeiro, quando existem altas e baixas na bolsa de valores, por exemplo, né? O investimento na bolsa em ações é um investimento de longo prazo. Então você tem que ter a inteligência emocional para conseguir entender que o preço ele vai subir e ele vai cair. Se você está pensando no longo prazo, você não pode se desesperar nessas situações de alta e de queda dos preços das ações. Então, mas o que acaba acontecendo? O que o efeito manada causa no mercado financeiro, por exemplo? Quando uma ação começa a subir muito, todo mundo que está de fora quer entrar, né? Todo mundo quer comprar. Então, começa a comprar num momento em que as ações estão em alta, que não é o melhor momento para comprar. O melhor momento para comprar as ações é quando elas estão em baixa, né? Para que você consiga fazer dinheiro ali. E aí, inclusive, esse efeito manada, ele acaba valorizando ainda mais aquela ação, porque está todo mundo comprando, mas depois, muitas vezes, o preço começa a cair. E quando começa essa queda, o que acontece? As pessoas se desesperam, acham que vão perder dinheiro e começam a vender aquelas ações desesperadamente, né? Então, não foi uma decisão baseada no conhecimento do mercado financeiro, no conhecimento da empresa que você está comprando. Foi uma decisão baseada no efeito manada. Todo mundo está comprando, vou comprar também. Todo mundo está vendendo, vou vender também. Então a gente tem que ter muito cuidado e ensinar os nossos filhos o consumo consciente, analisar essas situações sob esse ponto de vista mais técnico, eu diria, e mais também neurológico, porque passa muito aí pela psicologia e como o nosso cérebro funciona, ajuda na tomada de decisões nessas situações quando eles forem adultos. Então pensa, um conhecimento que ele adquiriu ali na hora de consumir o álbum da Copa, na hora de consumir um item colecionável, ele pode depois levar para a vida adulta se ele decidir investir na bolsa de valores, se ele decidir ter ações ou até mesmo renda fixa para tomar decisões na vida financeira deles quando adultos, né? Então, tudo isso é uma construção de conhecimento. A criança vai aprendendo com essas experiências lúdicas do dia a dia, da realidade que elas estão inseridas no momento, e ela vai desenvolvendo habilidades que ela vai usar na vida adulta depois, tá? Mas é isso. O que a criança está aprendendo ali consumindo um álbum da Copa, depois ela vai levar para a vida adulta. E podem ser hábitos que são positivos e hábitos negativos também, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então,
Já falamos do efeito manada, já falei do pertencimento, né? Que é uma maneira de pertencer, é uma maneira de se enquadrar ali no grupo também. Aí tem um outro item que está sendo muito trabalhado nesse álbum da Copa aí, né? Que é a escassez. Né? A gente não quer ficar de fora e quando existe a escassez, a gente quer consumir rápido, sem nem questionar, sem nem pensar. Como que eles estão fazendo o uso da escassez no álbum da Copa? São as figurinhas, que eu não lembro como elas chamam, mas são as figurinhas raras lá, né? Aqui a do Neymar, acho que é o Cristiano Ronaldo, tal, que tem as cores diferentes, inclusive, né? Do fundo da mesma figurinha com várias cores diferentes. E eles estão trabalhando isso como escassez. Então, o que acontece? Você acaba querendo consumir, comprar mais e mais para ver se sai uma figurinha daquela, porque sabe que é raridade, que tem pouca coisa ali. Então, isso é uma maneira também de incentivar o consumo, né? Muita gente usa esse gatilho para vender produtos online, por exemplo, né? Então, a gente, para quem vende curso online, a gente muitas vezes trabalha com essa escassez também, do tipo, ó, tem um prazo aberto ali. Isso não é errado, tá, gente? O que eu tô falando para vocês é que vocês também têm que ter o conhecimento para não cair só no ponto de vista da escassez, para que vocês questionem o que vocês estão consumindo. Mas na venda online, por exemplo, de cursos online, existe essa escassez também, porque ou você compra naquele período, ou você tem que esperar abrir novamente aquela turma para comprar o curso que você quer, enfim. Então, é uma ferramenta que é usada em outras áreas também. Tudo bem de ser usado, né? Como vendedora de curso, eu entendo por que ele é utilizado, mas como consumidora também eu aprendi a questionar se eu prefiro esperar, se eu quero consumir agora, se é algo que eu realmente desejo, se aquilo está me chamando a atenção pela escassez, né, do fato de não ter mais. E assim, muitas vezes a gente pode tomar a decisão errada também, né? Eu já tive vezes assim de ter itens que eu queria comprar e eu falei, não vou comprar agora não, deixei para depois. Quando eu estava fazendo a consultoria de estilo, por exemplo, tinha um blazer que eu queria muito comprar, mas eu optei por comprar outras coisas, falei, eu compro depois, né, vai estar sempre disponível, mais para frente, daqui uns 2, 3 meses eu compro. E o blazer acabou, ele saiu de linha e eu não consegui mais achar para comprar, e realmente não tem mais, não achei. Então, quando a gente toma decisões assim, a gente também está abrindo mão de outras decisões aí, a gente pode correr o risco de não conseguir comprar o que a gente gostaria mesmo, né? Mas tem que analisar, a gente tem que analisar de maneira consciente, tá? Um outro ponto que eu acho bem legal trazer para vocês. Vocês viram que eu fiz agora, recentemente, né, com o Rafael do Cifrão na Mão, um conteúdo em Libras, né, para as pessoas que são surdas, para que elas possam entender um pouco sobre o que é educação financeira infantil. Estou tentando trazer cada vez mais aqui para a página, que não são muito inseridos, né, nos conteúdos que são divulgados por aí. Então, a gente já falou de autismo, a gente agora tem esse conteúdo em Libras. E foi uma das coisas que eu vi sobre o álbum da Copa também, que eu achei legal trazer aqui para vocês, né? Quando eu pesquisei para fazer a live, eu vi uma criança que é cega e ela estava adaptando todo o álbum da Copa para Libras para que ela conseguisse também fazer essa coleção. Então, olha que legal, né? Essa criança, ela se adaptou, ela encontrou maneiras de se adaptar para conseguir participar também, para conseguir pertencer, para conseguir fazer parte de um grupo. E aí, logo depois disso, viralizou um vídeo de uma pessoa que conhecia esse menino, mandando uma mensagem realmente para a gráfica, né, para a editora Panini, que é a que faz os livros, sugerindo para que eles comecem a distribuir álbuns em braille também, né, para que seja mais inclusivo. Então, assim, eu acho que também é uma ferramenta de inclusão, né? Olha que legal se eles começarem a produzir álbuns em braille, que ferramenta ótima para incluir essas crianças, né, que não enxergam e poder participar, poder, enfim, fazer parte do que está acontecendo ali na escola, né? Enfim, né? Toda a inclusão, ela é importante, né? Sejam de crianças cegas, sejam de crianças surdas. Então, usar essas ferramentas para fazer essa inclusão também é uma ótima alternativa, né? Então, pensar sob esse ponto de vista também, né? Recentemente, eu falei para vocês que eu fiz com o Rafa, do Cifrão na Mão, um conteúdo em Libras. Eu tô confundindo aqui, gente, Braille e Libra. Braille é para quem é cego e Libras para quem é surdo. A gente fez um conteúdo e, assim, educar uma criança que é surda
financeiramente, exige os mesmos cuidados de uma criança ouvinte, né? O que a gente precisa é só adaptar para a linguagem que a criança entende, que é a linguagem de Libras, né? Então, existem maneiras de fazer isso, né? Então, cada vez mais eu acho que a ideia é isso acontecer, assim, é ter essa inclusão. E o álbum da Copa pode ser uma ferramenta para isso, para incluir, por exemplo, as crianças cegas através do Braille, tá? A gente pode falar de inflação com as crianças, né? Pode mostrar como que a inflação funciona comparando uma Copa com a outra. O que eu pesquisei aqui, ó, que em 2018, as figurinhas, elas, que eram o pacotinho com 4 figurinhas, né? Eles custavam R$ 2. Agora, em 2022, ela já custa R$ 4, né? Então, teve um aumento aí no valor das figurinhas. O álbum também deve ter aumentado, mas eu só pesquisei. Então, se a gente fosse considerar o IPCA, que é o índice que mede a inflação desse período, as figurinhas elas deviam estar custando R$ 2,59, não R$ 4. Então, subiu acima da inflação, né? Então, é uma coisa que dá para a gente mostrar e compartilhar para as crianças. Olha, existe uma desvalorização do dinheiro, que se chama inflação, então existe um ajuste de preço, mas esse ajuste comparado à Copa do ano passado, de 2018, né? Ele foi abusivo, porque em 2018 ela custava R$ 2 e esse ano está custando R$ 4. Então, é uma maneira de explicar para a criança sobre inflação com um produto que ela já tem contato ali no dia a dia e para ela entender como que funciona essa desvalorização do dinheiro e por que os preços sobem, né? Então, é isso. E por último, que eu queria falar para vocês, que não é só a camiseta, né, da Copa, não é só o álbum da Copa, tem a camiseta, por exemplo, que é uma outra ferramenta que a gente também pode usar. Então, se seu filho quer muito a camiseta da Copa, né, se ele coleciona essas camisetas, então também dá para trabalhar conceitos financeiros, dá para envolver a criança na compra dessa camiseta, para ensinar conceitos importantes e desenvolver uma inteligência financeira, uma inteligência emocional dessa criança, usando como ferramenta o desejo da camiseta da Copa, o desejo de colecionar a camiseta, o item que é a camiseta colecionável lá. Então, pensar que sempre existem maneiras da gente educar as crianças financeiramente usando o que está na moda, o que está no momento, usando itens colecionáveis. O que a gente precisa é fazer uma análise para ver se aquela situação, se aquele consumo, se aquela compra, ele está trazendo benefícios para sua criança, ele está ensinando algo, ele está trazendo uma memória afetiva, ou se ele traz malefícios, né? A criança está aprendendo aí a se endividar para comprar uma figurinha da Copa. A criança não tem cuidado com o item que você está comprando. Então, sempre analisar e colocar na balança ali se vale a pena ou não colecionar. Eu sou sempre, gente, do equilíbrio, assim, né? Da integração entre uma coisa e outra, né? Eu não acho que tenha... Eu acho que essa polarização, ela é muito perigosa, né? Tipo, você deve fazer isso, um grupo de pessoas brigando, você deve, outro grupo de pessoas, você não deve. Você deve usar telas e deixar a criança usar telas. Não, telas têm que ser proibidas. Para mim, é o caminho do meio, assim, a gente usar com consciência, com sabedoria, oferecendo para a criança a oportunidade de experimentar várias coisas, né? E usar com consciência. Então, pensem sempre no caminho do meio, sabe? No caminho onde existe esse equilíbrio, existe esse cuidado de entender quais são os pontos positivos e os pontos positivos de cada situação ali que está acontecendo, tá?